Oi, pessoal. Então, hoje vamos dar continuidade à nossa aula virtual. Eu pretendo agora, hoje na aula de hoje, a gente tratar repetições. Então, é um conteúdo que a gente não tinha visto ainda na aula. Quando a gente voltar com a aula para valer, eu vou ter que retornar com esse conteúdo de novo, né? Mas eu acho que o que a gente já tinha visto, não adianta a gente também só ficar fazendo exercício repetitivo, então eu acho que vai ser importante, como repetição normalmente o pessoal tem um pouco de dificuldade, talvez seja interessante a gente ter esse maior tempo assim para poder fazer mais exercícios e conseguir treinar ele um pouco melhor antes de começar a entrar em Python, né? Então, quem tiver alguma dúvida pode interromper ali, pode abrir o microfone enquanto eu estiver falando e fazer perguntas. Aqui tem o link, se alguém entrou depois, deixa eu postar de novo aqui. Hoje eu estou gravando, então eu vou postar depois no YouTube essa videoaula. Esse é o link da aula que eu já tinha gravado antes sobre repetições, para quem quiser olhar com calma também. Lá no Google Classroom eu criei material daí com os slides que eu vou mostrar agora, dois exercícios com um gabarito que eu vou mostrar no final dos slides e o videozinho que tem o link do vídeo. Então, vamos começar então. Então a gente está no último conteúdo de algoritmos que a gente vai ver antes de começar Python. Só que aqui, como essa parte de repetição deixa um pouco mais complexo os nossos algoritmos, então a gente tem que dar um pouco mais de atenção na hora de fazer exercício, né? Não dá para pular direto para Python. Eu dei um pouquinho de Python como instalar na última aula, para quem quiser já dar uma avançada, pode avançar. Embora, por enquanto, o mais importante é vocês aprenderem os algoritmos mesmo. Então, a ideia por trás mesmo, né? Então, um comando de repetição nada mais é do que a gente ordenar no nosso algoritmo dizer que algumas instruções vão ser repetidas com base no que a gente vai definir. Então, ele vai ser repetido. Em vez de eu escrever aquele comando, por exemplo, 5 vezes, eu vou usar um comando de repetição, um comando especial, que vai dizer, ó, eu vou executar esse comando aqui 5 vezes, sem precisar escrever ele 5 vezes de forma repetida, né? Então, dessa forma, a gente reduz um pouco o código que a gente faria. Embora possa parecer simples quando a gente tem 5 comandos só, mas imagina que a gente queira fazer 100 repetições. Então, eu não vou ficar preenchendo um caderno com 100 linhas iguais, né? Então, é para isso que existe o famoso laço de repetição. A gente vai ver 3 comandos hoje, os 3 possíveis que a gente pode usar. Cada um vai ter uma vantagem diferente, dependendo do problema que a gente está tratando. Um comando a gente vai fazer o teste de parada. O que seria o teste de parada? É aquela condição, o teste condicional que a gente vai usar para dizer quando a repetição tem que ser finalizada. Eu posso usar uma repetição com variável de controle também, que é um outro tipo de comando de repetição. Então a gente vai usar uma variável especial só para controlar quando é que a repetição vai parar. E uma repetição com teste no final. Então, esse 1 e 3 são parecidos, o que muda é o momento que eu vou testar quando é que a repetição tem que parar. Aqui o nosso primeiro comando que a gente vai ver para fazer uma repetição. Quando eu aprendi a programar, eu achava esse comando enquanto faça o mais simples de entender, assim, porque ele é mais ou menos como a gente fala. Então, o que acontece? Aqui está em vermelho as palavras reservadas desse comando, né? Então, eu tenho enquanto, entre parênteses, o teste de parada, a condição que a gente vai testar, vai ficar testando. Faça para dizer que vai começar o meu comando, todos os comandos que vão ser repetidos, enquanto ele estiver no laço de repetição funcionando, e o fim enquanto que vai indicar quando é que termina esses comandos, né? Então aqui, como já diz o nome do comando, enquanto essa condição, esse teste for verdadeiro, ele vai fazer todos os comandos que estão aqui. Quando ele chegar no fim enquanto, ele vai voltar, em vez de ir para a próxima instrução, que é o normal nosso até agora, como é um comando de repetição, quando ele chegar no fim enquanto, ele vai voltar lá para o enquanto e vai testar novamente. Então ele testa se continua sendo verdadeiro o nosso teste, executa os comandos novamente, chegou no fim enquanto, volta para o enquanto, testa. Em algum momento essa condição vai ser falsa.
Quando for false, eu não vou entrar aqui dentro, eu vou pular para a próxima instrução que tem depois do fim enquanto. Muito importante agora. Então, a gente tem o nosso comando, né, enquanto, a gente tem sempre 3 passos, tá? 3 partes na repetição, independente do comando que a gente for usar. O primeiro deles é a inicialização. Então, a gente tem que inicializar as variáveis que a gente vai usar para controlar essa parada. E tem que ser fora da repetição. Se a gente colocar essa inicialização dentro, a gente vai ter problemas, porque a gente não vai ter testado sem inicializar a variável, e a gente vai estar inicializando ele toda vez. Então, ele nunca vai sair aqui da repetição. Vai ter o teste de parada, que é o teste condicional para verificar se eu preciso continuar repetindo os comandos. E, por fim, normalmente o último comando que eu tenho antes de terminar o meu fim enquanto... Opa, alguém chegando aqui. Opa. Gustavo, seria isso aí, é o while do Python. Isso mesmo, Gustavo. Não tinha visto a pergunta. Então, o último passo que a gente tem sempre, a última instrução que a gente vai ter no final da nossa repetição é o passo. É como é que eu faço para que em algum momento essa condição seja falsa. Então, enquanto ela for verdadeira, eu vou ficar fazendo, e aí esse passo aqui que vai mexer nessa variável. Para não ficar tão abstrato, vamos ver um exemplo aqui. Então, a gente vai criar um algoritmo que vai ler uma série de números positivos, vai escrever eles, cada um... tá meio ruim em português aqui. Então, ele vai ler um número, vai escrever o dobro desse número, até que um usuário informe um número negativo. Então, a gente vai ter que ter uma repetição para ficar lendo os números que o usuário está informando, e o nosso teste de parada, a nossa condição de parada, vai ser quando ele informar um número negativo. Então, quando ele informar um número negativo, eu tenho que parar esse processo de ficar lendo e mostrando o dobro. Como é que a gente faz isso? Então, a gente tem as nossas 3 partes da repetição. Aqui está o nosso comando enquanto. Então, lá pelo início, então, algoritmo, que é a palavra reservada para dizer que eu estou começando um novo algoritmo. Esse é o nome que eu defini para o meu algoritmo aqui, esse exemplo 1. Estou declarando as variáveis. A única variável que a gente vai ter nesse algoritmo aqui é a variável número, que vai guardar números inteiros. Aqui é o início do meu algoritmo. Aqui eu estou pedindo para o usuário qual é o primeiro número e estou lendo esse número. Então, nesse caso aqui específico, a minha inicialização da variável, que eu vou usar só a variável número como condição de parada, né? Ela que vai ser usada para eu testar. Então, aqui a gente tem a inicialização. Aqui eu estou iniciando o primeiro valor que eu tenho para depois fazer toda essa repetição aqui. Enquanto o número que o usuário me informou for positivo, for maior ou igual a 0, eu vou escrever o dobro, que é essa instrução aqui, e vou perguntar o próximo número. Esse processo de perguntar o próximo número e substituir o número atual pelo número que o usuário vai me informar, seria o meu passo. Então, eu tenho as três partes aqui da minha repetição. Inicialização, pegar o primeiro número do usuário, teste de parada, testar toda vez se o número que ele me informou é positivo, e passo, ler um novo número toda vez. Cada interação que eu tenho na repetição, ele vai ler um novo número, vai mostrar o dobro, vai ler um novo número, vai mostrar o dobro. Então, eu vou mostrar aqui como é que seria a execução desse algoritmo aqui. Então, a gente está aqui com o nosso algoritmo, aqui é a nossa tela do computador, e aqui é a nossa memória. Então, as variáveis que eu preciso armazenar as informações ao longo do algoritmo. A gente só tem uma, que é o número, está aqui reservado na memória um espaço para a variável número, né? Então, primeiro comando, escreva qual é o número, vai aparecer na tela para o usuário esse texto, aí ele vai ficar esperando, enquanto ele não informou um número, ele vai ficar nesse leia número, ele foi lá e digitou o número 3, esse número 3 foi armazenado em memória, para a posição de memória que estava reservada para eu guardar os números que o usuário vai me informando. Então, li o número 3, fiz minha primeira inicialização da minha repetição, fiz o teste agora. Então, aqui vai começar o nosso laço de repetição. Então, enquanto esse número que ele me informou, que é 3, for maior ou igual a 0, então, primeiro se faz esse teste aqui. 3 é maior ou igual a 0, verdadeiro. Então, se é verdadeiro, vou entrar na repetição. Vou mostrar o dobro do valor, que é 6, para a entrada de número 3. Vou perguntar o próximo número
e aqui no leia número eu estou fazendo o nosso passo. Se eu não tiver o leia número aqui, o que acontece? Eu vou ficar para sempre na repetição aqui com aquele primeiro valor, o número 3. Então ele vai ficar para até o infinito aqui mostrando dobro 6, dobro 6, dobro 6. Então aqui a gente está pedindo um novo número, o usuário dessa vez informou o valor 5. A gente substitui o conteúdo de memória lá da variável número para 5. E agora volta. Quando eu chego no final do fim quanto, isso aqui é o mais importante, tá? Eu volto para cá. Se eu tivesse 10 instruções aqui, não interessa. Cheguei no fim quanto, volto para cá. O único momento que eu vou sair da repetição é quando esse teste aqui é falso. 5 é maior ou igual a 0? Verdadeiro. Então ele vai entrar na repetição. Então aqui eu estou escrevendo o dobro de 5, que é 10. Estou pedindo o número de novo. Faço meu passo. Agora o usuário vai me informar o número menos 2. Então aqui substitui o valor que eu tinha, que era 5 por menos 2. E finalmente, quando eu voltar para a repetição, o menos 2 não é maior ou igual a 0. Então, falso. Ele vai parar a repetição e vai sair e vai vir para o fim. Então, vou fazer uma parada agora. Alguém tem alguma questão por enquanto? Se quiser abrir o microfone, perguntar. Se quiser fazer uma pergunta pelo chat, pode perguntar também. Se não entendeu alguma parte daquele algoritmo ali. Nada? Beleza. Então, agora vamos fazer um segundo exemplo. Eu quero fazer um algoritmo. Então, nesse caso aqui, se a gente não tivesse repetição, ia ser muito complicado a gente fazer. Eu ia perder um bom tempo escrevendo, né, no caderno. Aqui eu estou criando um algoritmo para escrever os 100 primeiros números pares. Então, para isso, a gente vai ter que ter uma repetição que a gente chama de repetição contada. Antes, a repetição só terminava quando o usuário nos informava um número negativo, né? A gente dependia do usuário para parar a repetição. Aqui não. Aqui eu já sei de antemão que eu vou começar em 1 e eu vou até 100. São 100 números. Então, eu já sei a minha variável de controle da repetição, eu vou inicializar, eu não vou precisar do usuário, eu que vou fazer o teste de parada, quando ela chegar em 100, e eu que vou fazer a minha variável pegar o conteúdo atual dela, somar 1 e armazenar esse novo conteúdo na mesma variável novamente. Então, eu vou fazer o passo. Eu vou fazer as 3 partes da repetição. A única coisa que eu vou fazer dentro da repetição é testar se aquele número é par ou não. Se for par, eu vou lá e vou mostrar a minha variável de controle, se não, não. Para testar se um número é par, relembrando, eu tenho que ver se o resto da divisão do número por 2 é igual a 0 ou não. Então, aqui uma versão do nosso algoritmo. Aqui a nossa inicialização. Vai começar em 1, a nossa variável x. Aqui o nosso teste de parada. Então, enquanto ele não for maior que 100, ou seja, enquanto ele for menor ou igual a 100, ele vai ficar fazendo. E, finalmente, o nosso passo. Então, aqui eu estou pegando o conteúdo atual de x, somando 1, e o resultado desse somatório eu vou armazenar em x e vou substituir o valor de x. Então, aqui eu vou começar em 1, vou testar se 1 é menor que 100, vou ver se ele é par ou não, vou escrever ele, nesse caso não vai ser par, o primeiro valor, que é 1. Vou pegar 1 mais 1, que vai dar 2, e armazenar em x, vou testar aqui, vou voltar, 2 é menor ou igual a 100, e assim vai. Então, vamos executar ele aqui para a gente ver. Nosso computadorzinho lá. Eu tenho o x, que é a minha variável, espaço reservado de memória para ele. Eu inicializei em 1, então aqui não tem nenhum leia, tá? Aqui eu já sei de antemão que é de 1 a 100, então eu já começo com a inicialização em 1. Coloquei 1 lá na memória, fiz o teste de parada, 1 é menor ou igual a 100, verdadeiro. Testei, 1 por 102 é igual a 0, ou seja, o resto da divisão de 1 por 2 é 0? Não é, então 1 é ímpar. Então a gente vai simplesmente pular esse 100 então e ir para a próxima instrução, que é pegar o valor atual de x, que era 1, e somar 1 nele e substituir o conteúdo que a gente tinha em x, que agora é 2. Então a gente vai ir de 1 em 1 testando os valores. Vocês podiam fazer uma variação aqui nesse algoritmo de não fazer o teste aqui, por exemplo. Como a gente já sabe que os valores pares a gente vai começar em 2 e ir de 2 em 2, a gente poderia não ter esse teste condicional, começar em 2 aqui já direto e somar de 2 em 2 em vez de 1 em 1. Ambos estão corretos. Então aqui eu testei novamente, 2 é menor ou igual a 100, verdadeiro.
2 por 102 é igual a zero? Verdade, o resto da divisão de 2 por 2 é zero. Mostrei o 2 na tela, é o nosso primeiro valor par. Peguei o valor atual de x, que era 2, somei 1, deu 3, armazenei em x. Testei se o 3 é menor ou igual a 100, verdadeiro também. 3 não é par, então não vai ser verdadeiro meu teste lógico, 100 então. Somei mais 1. 4 é menor ou igual a 100, verdadeiro. 4 é par, então o resto da divisão de 4 por 2 é zero. Vou escrever o 4 na tela. Vou somar 1 no 4, vai dar o 5. Não vou ficar fazendo para sempre aqui, então vamos fazer um reloginho. Ó. Ele vai ficar fazendo isso, mostrando até chegar no 100. E como eu botei menor ou igual aqui, ele só vai sair quando for 101. Então aqui, ó, quando ele testar, mostrou 100, que é o último valor par, de 1 a 100. Quando ele somar 1 no x, que é 100, e der 101, e substituir o valor de x por 101, que nem está aqui na direita, o meu teste vai dar falso. E finalmente ele vai ir para o fim. Questões aqui por enquanto? Do enquanto? Eu acho mais lógico, assim, o comando condicional mais claro para entender inicialmente. Agora a gente vai ver mais um, que é o parafaz. Embora vocês vão ver que essas três partes da repetição são sempre usadas. O que muda é em qual posição do nosso código que a gente vai usar, dependendo do comando. Então vamos ver. A gente tem aqui o comando parafaz. Como acontece, é muito comum acontecer num algoritmo como esse, se eu esquecer a inicialização, que é bem comum, eu como já penso já no enquanto, já começo a fazer ele, o meu algoritmo não vai funcionar, porque eu não sei qual é o conteúdo de x inicial. Se acontecer, por exemplo, bom, a condição de parada aqui é difícil de esquecer, mas se eu esquecer desse cara aqui, que é o passo, também não vai funcionar e vai criar um laço infinito. Eu nunca vou sair do meu enquanto. Então, para não ter esse perigo de esquecer isso, quando eu sei que é uma repetição contada que nem essa, que eu sei que vai de 1 a 100, de 1 em 1, eu já sei de antemão isso, eu posso usar esse comando que é o parafaz. A diferença dele, por enquanto, é que ele vai funcionar da mesma forma que o enquanto funciona. A única diferença é o jeito de escrever. Então a gente vai escrever as três partes, ó, inicialização, teste de parada e passo, todos na mesma linha. Então ele vai estar escrito aqui toda na primeira linha do meu parafaz, tudo. Embora na prática, o que acontece é, essa inicialização só vai ser executado a primeira vez que eu for executar o parafaz. O teste de parada vai ser executado toda vez para testar. E o passo só vai ser executado quando eu chegar no final aqui. Então é como se ele fosse o nosso comando N aqui. Embora ele esteja escrito aqui em cima, ele só vai ser executado no final. Então na prática ele faz a mesma coisa que o enquanto. Eu só vou usar ele quando eu souber, quando for uma repetição contada, e quando eu souber de antemão quais esses valores. Quando eu depender do usuário para parar minha repetição, aí não. Aí o ideal é não usar um parafaz. Embora seja possível também. Então aqui a gente tem uma comparação entre o mesmo algoritmo que a gente tinha ali, usando enquanto, para fazer ele com parafaz. Então a gente tinha a inicialização, o teste de parada e o passo. Agora a gente tem tudo na mesma linha. Ó. Então aqui eu começo meu parafaz, eu começo em 1, x recebe 1, ponto e vírgula, para separar a inicialização do teste de parada. O meu teste de parada é exatamente igual, ó, x menor ou igual a 100. Esse cara aqui só vai ser executado uma vez, na primeira vez que eu for executar o parafaz. E ponto e vírgula e o nosso passo. Então, vou pegar o valor atual de x, somar 1 e armazenar de novo em x. E esse cara aqui, que é o terceiro, que é o passo, ele só vai ser executado depois do fim C. Então, toda vez que ele chegar no fim C aqui, ele vai fazer esse comando aqui do x recebe x mais 1. Então, vocês notam que o funcionamento é igual. O jeito de escrever que é um pouquinho diferente. Então, isso aqui previne com que a gente esqueça alguma dessas partes ali quando a gente estiver fazendo o algoritmo. Né? Então, aqui a execução agora desse mesmo algoritmo. Então, aqui eu estou inicializando em 1 o valor de x. Isso já instantaneamente ocorre quando eu estou no início do meu parafaz. Coloco 1 no valor de x. Testo se 1 é menor ou igual a 100. Testo se esse 1 é par. Não vai ser. Quando eu cheguei no fim par ali, ele vai pegar e vai somar 1 em x. Vai testar de novo se o 2 é par. Quer dizer, desculpa, se o 2 é menor que 100.
Se o 2 é par, vai escrever o 2, vai voltar. Vocês estão vendo que o x recebe 1 só a primeira vez, viu? Então, vou somar 1 e a execução é exatamente igual do que a gente tinha feito. Ó. Ele vai indo, tem o reloginho, vai até o 100. Quando chegar no 101, ele sai, vai dar falso ali o teste lógico, e vai sair. Por enquanto, com uma questão, vamos ver. Quando a gente fala em loop, Karina, é esse laço de repetição. O loop é isso. Sim, o paraface é o nosso for, que a gente vai usar lá em Python. Deixa eu ver que tem mais coisa que eu perdi aqui. Beleza, é comum isso, só ter dúvida na prática. Karina. Karina, o jeito de executar é o mesmo esquema. O que vai mudar é o jeito de escrever só. Basicamente é isso do parafaça por enquanto. É isso aí, José. O loop é isso, é o laço de repetição. Enquanto eu não sair daquilo ali, eu vou ficar fazendo a mesma coisa. Beleza. E por fim, esse aqui é um pouquinho diferente, que é o repita até que. Então, no caso do repita até que, é um pouquinho diferente por quê? Ele está dizendo aqui começa a nossa repetição, né? Repita. E vou ter todos os comandos que eu vou repetir lá. Vou ter meu passo também. A inicialização também é fora, que nem a gente fazia no enquanto, antes de começar o meu repita. A diferença é, vocês estão vendo que aqui eu só vou testar, o meu teste de parada está lá no final. Então, quando eu tiver um problema, que eu sei que a primeira vez que eu tiver que executar, ele vai pelo menos executar uma vez esses comandos da repetição, então eu posso usar um repita. Por quê? Porque aqui quando eu começo a repetição, ele não testa nada, ele vai direto para o comando 1. É como se fosse a próxima instrução. Então, aqui eu garanto que uma vez pelo menos, ele vai executar esses comandos aqui. Quando chegar no teste de parada, ele vai ver se ele tem que voltar para cá para o repita ou não. Então, aqui, e como a gente está em algoritmos, aqui eu digo, ó, vou repetir esses comandos até que o teste seja verdadeiro. O nosso teste muda um pouquinho também. Então, vamos ver um exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos seguir um exemplo, aquele primeiro exemplo que eu tinha mostrado lá antes. Vocês devem ter notado que a gente repetiu o código aqui, ó. Tanto a inicialização daquele primeiro exemplo, que eram essas duas linhas de código, quanto o nosso passo eram iguais. Então, esse é um indício de que a gente está repetindo o código e a gente pode melhorar o nosso algoritmo. Nesse caso, como é que a gente melhoraria? Com enquanto não tem como, tá? Eu vou ter que fazer a inicialização desse jeito e depois ler o novo número novamente. Já com o repita, para fazer esse mesmo algoritmo aqui, eu posso fazer... Queria fazer um negócio melhorzinho ali, né? Tá, não vou confundir a cabeça de vocês. Depois eu faço uma versão desse cara aqui sem a repetição de código. Mas beleza. Então, aqui eu estou pedindo o número, estou lendo esse número, e eu não vou testar nada aqui, ó. Direto eu já vou para esse cara aqui, já vou mostrar o dobro. Aqui vou escrever qual é o número, vou ler o número, e quando ele for menor que zero, aí eu vou parar. Enquanto ele for maior, eu vou continuar voltando para o repita e lendo novamente. Então aqui era só para fazer isso. O que a gente pode fazer? O que vocês acham que a gente pode fazer para não ter esse cara aqui, ó? Para não ter repetido esse código aqui nesse mesmo algoritmo usando o repita. Alguém tem alguma ideia aí? Eu coloquei já, Matheus, eu coloquei esses slides já no Classroom. A partir de agora, eu vou só usar o Classroom. Pelo menos ele não cai, né? Então não tem aquele problema. Alguém tem alguma ideia? Então eu vou voltar aqui só para mostrar. Como é que vocês acham que a gente poderia tirar isso aqui, ó? E deixar só uma vez escreva qual é o número, escreva qual é o número, e um leia número. Talvez a gente precise de mais algum comando aí. Um condicional, talvez. Então, o que a gente poderia fazer? Vou pegar aqui o nosso código. Fazer um teste aqui. Então, aqui, ó. A gente tinha... Ô, louco. Deixa eu diminuir a fonte aqui. Deu uma desconfigurada, mas beleza. Então, aqui a gente tinha o leia.
O escrevo está para dentro, o dobro, escrevo o número. Então, se a gente pegasse esse mesmo algoritmo aqui, vou fazer uma versão 2 dele. Então, algoritmo repita 2. Vou diminuir um pouquinho aqui para conseguir enxergar a diferença. Então, a gente tem aqui, ó, tá muito pequeno, né? Então, o que que acontece? Se eu quisesse tirar e reduzir o código, eu poderia tirar isso daqui, só que eu não posso escrever o dobro do valor sem ter ele, né? Então, eu vou puxar esse número, essa instrução para cima, para fazer a primeira vez dentro do meu repita. Isso eu não poderia fazer no enquanto. Então, aqui eu estou pedindo o número, estou mostrando o dobro, estou testando se ele vai ser menor ou que zero. Estou voltando para o repita, pedindo o número, mostrando o dobro. Então, desse jeito aqui, ó, com o repita, vocês veem que eu reduzi o código, não tem aquele código repetido. Esse problema aqui, especificamente, vocês podem notar que esse algoritmo é muito mais clean, muito mais limpo do que aquele mesmo algoritmo com um enquanto. Então vai depender muito do caso, tá? Depende muito do algoritmo que vocês estiverem fazendo. Quando eu sei que uma vez pelo menos eu vou ter que pedir um número, seria um bom caso para usar o repeat. Quando não acontecer alguma coisa similar a isso, aí eu vou ter que usar mesmo o enquanto. Mas isso é muito de gosto, tá? Vocês podem, que nem eu, quando eu comecei a programar, eu queria memorizar bem, eu gostava de usar enquanto. Então eu achava que aquilo fazia mais sentido na minha cabeça, então eu usava o enquanto. Isso aí vai muito de cada um. Tem gente que gosta bastante do parafaz, tem gente que gosta do repita, então é muito de cada um. Beleza. Então vamos executar o exemplo aqui do nosso repita. Então aqui está a versão clássica do algoritmo ali. Peço o número a primeira vez, nossa inicialização, o número já está lá reservado, espaço de memória. Li o número, é 3, armazenei ele dentro. Comecei meu repita, então não testo nada, já vou mostrar direto o dobro. Pergunto o novo número, que eu passo, leio esse cara, testo. Então 5 não é menor que 0, então continuo escrevendo o dobro dele, peço o novo número. Agora, quando ele informou menos 2, aí sim o meu teste vai dar verdadeiro nesse caso, então eu tenho que parar ali. Então, vamos ver. Aqui é uma possível solução para fazer mais ou menos o que eu fiz para aquele algoritmo ali, escrevendo antes. Então, posso escrever uma vez antes, embora aquela versão que eu fiz eu acho que é melhor. Então, vamos esquecer isso aqui. Beleza. Então, vocês têm que ter muito cuidado, tá? Para não ter laços infinitos, que é ter esse loop que não termina nunca, esse laço que não termina nunca. Então, tem que sempre ter cuidado no passo e no teste de parada. Então, em algum momento, a nossa condição tem que mudar de status. Se era sempre falso, ela tem que mudar em algum momento para verdadeiro ou vice-versa. Principalmente nos comandos repita e o enquanto. Então, aqui um exemplo de laço infinito por um erro aqui, ó. Então, eu fui fazer o meu repita, só que eu coloquei a inicialização dentro do repita. Então, esse é um grande problema. Por quê? Quando eu começo meu algoritmo aqui nesse contador, essa variável contador, toda vez que ele voltar para o laço, o meu contador vai voltar para 1. Então, eu nunca vou conseguir chegar em 10. Embora eu sempre some 1 aqui no meu contador, ele vai sempre ficar 1, 2, 2 é igual a 10, não é? Volta, 1, 2, e assim vai. Então, ele vai ficar para sempre nisso. Se eu puxasse essa instrução para cá, entre o início e o repeat, funcionaria e mostraria os 10 valores lá. Aqui, o grande problema desse algoritmo aqui é que a gente inicializou do jeito certo, beleza. A gente fez o teste de parada, beleza também, mas o nosso passo sumiu. Então eu esqueci, antes de terminar o meu até aqui, de somar 1 no meu contador. Desse jeito aqui, eu vou ficar eternamente com 1, sempre com valor 1. Então não vai funcionar do jeito que eu gostaria. Então, vou mostrar aqui 2 exercícios para vocês. Primeiro exercício, esse eu vou fazer com vocês em aula aqui. Depois eu vou passar uma lista. Aí vocês, a minha ideia é que daqui a 2 semanas, eu vou dar tempo bastante para vocês fazerem esse exercício. E daqui a 2 semanas a gente vai fazer em conjunto. Então, eu vou sortear alguns para mostrar suas soluções.
na próxima aula virtual. E aí a gente vai discutindo, eu vou ajudando, vendo o que está certo, o que está errado, instantaneamente. Então aqui a gente tem um algoritmo no qual eu quero que seja feito um algoritmo para receber um número inteiro, e enquanto esse número, enquanto um número negativo não for digitado, parecido com aquele exemplo que a gente tinha, eu tenho que testar. Se esse número que ele me informou é menor que 5, se for o caso, eu vou explicar isso que sim, o número é menor que 5 para o usuário. Então ele é um algoritmo bem simples, não faz muito sentido, mas é para a gente treinar a repetição. E o segundo exercício é para fazer um algoritmo que só recebe números pares. Então eu quero que o usuário fique me informando, mas quando ele me informar um número que não é par, eu vou parar de executar. Então aqui está a dica do nosso teste de parada. Quando for um ímpar, vou parar. Então vamos voltar aqui. Nesse primeiro algoritmo, chamei de exerc1, de exercício 1, o algoritmo. Aqui declarei uma variável, ou seja, eu preciso desse valor n, que é o número que o usuário vai ficar me informando. Aqui está o nosso passo, na nossa inicialização, desculpa. Estou pedindo qual é o número, estou lendo o número, então ele vai me informar um valor. Se ele me informar um valor negativo, isso aqui já vai dar falso, eu já vou pular para o fim. E acabou. Se ele me informar um valor positivo, eu vou testar. O número que ele me informou é menor que 5? Se for, eu vou dizer para ele que é, beleza? Só para a gente fazer alguma coisa com o número, fazer esse teste aqui condicional. E aqui, o nosso passo. Então aqui eu estou pedindo um novo número para ele. Quando ele informar esse novo número, vou para o enquanto, volto para cá e testo novamente. Então a minha repetição deve continuar, o n continua sendo positivo, maior ou igual a zero. Se for o caso, entra aqui de novo. Quando não for, ele vai sair fora. Então bem tranquilo, bem simples. No caso do 2, a gente tem um outro número de novo, que a gente vai ficar lendo. E aí aqui nesse caso eu resolvi usar um repita. Então, por quê? Porque eu sempre preciso do valor que o cara vai me informar e com esse valor eu já vou testar se ele é par ou não. Então, para isso que eu tive que usar esse condicional aqui, ó. Se eu usasse o enquanto, talvez eu não precisasse usar o sem então. Vocês podem até tentar fazer uma versão dela. Então, aqui eu estou dizendo, vou repetir. Essa inicialização aqui eu estou pedindo já. Então, isso aqui vai ser tanto a inicialização quanto o nosso passo. Então, aqui eu estou pedindo qual é o número que ele vai me informar. Estou lendo esse número, armazenando na variável n, testando se ele é par. Se for par, eu vou multiplicar esse valor por 10 e mostrar para o usuário esse conteúdo. Então, por exemplo, o cara formou 4, eu vou lá testar 4 por 102 é 0, verdadeiro. O resto da divisão de 4 por 2 é 0. E aí eu vou escrever 40 na tela para o usuário. Quando eu cheguei no final, eu estou testando aqui se ele é, ou seja, se ele não é par. É isso que eu estou testando naquele até que. E é isso. Ele vai ficar repetindo aqui até que ele me informe um valor ímpar e aí termina a repetição. Se quiserem treinar em casa, podem tentar fazer uma versão desse cara aqui com enquanto. Podem me mandar ali por e-mail que eu vejo se está correto ou não. E basicamente, hoje é isso. A gente viu repetições. Esse conteúdo aqui da aula vai estar lá também no Moodle. No Moodle, desculpa. No YouTube. E Opa, deixa eu ver aqui. Pode, quem quiser se aventurar já e tentar fazer em Python, pode também. Mas o ideal é não esquecer do pseudocódigo, porque depois em algum momento a gente vai ter que fazer. A gente ainda precisa fazer prova, né? De pseudocódigo. Então, querendo ou não, a gente tem que saber essa parte aí. Porque, por exemplo, quando vocês forem aprender uma outra linguagem, muda bastante a sintaxe. Então, é bom não ficar viciado também no Python agora, logo de início, né? A gente tem que primeiro aprender o básico da lógica do algoritmo ali para depois meter a mão na massa e fazer alguma coisa em Python. Beleza, eu coloquei, deixa eu ver aqui. Então eu coloquei aqui, ó. Eu não botei os exercícios, né? Vou colocar os exercícios aqui então, lá no nosso. Eu coloquei separado, deixa eu ver aqui, me lembrei agora. Coloquei aqui uma atividade, ó, com a lista 7, que é um PDF com os exercícios. Então aqui tem os exercícios para vocês exercitarem essa parte de repetição. E por enquanto é isso. Quando vocês começarem a meter a mão na massa, vai começar a surgir problemas, porque cada exercício é diferente do outro. Então, primeiro você tem que sempre pensar nessas três partes aí.
qual é a minha inicialização no problema ali do algoritmo, qual é o teste de parada, qual é o passo. Sempre pensando nessas 3 partes antes de começar a meter a mão na massa e fazer o algoritmo. Então, é isso. Aí, vamos dar 2 semanas, vai ser lá para o final de agosto, né? 25, se eu não me engano, é lá para o finalzinho. Mas eu aviso no grupo, relembro. E essa próxima aula não vai ter conteúdo novo. A gente vai chafurdar aí nessa lista de exercícios. Então a gente vai esmiuçar ela, ver a solução de alguns que vocês fizeram e ver se está certo, o que poderia melhorar, o que não poderia. E é isso. Obrigado, pessoal, pela atenção. Até a próxima.